Olá, sejam bem-vindos ao 1.1.3, implementado de duplicação de dados do servidor do Windows. Definir a arquitetura, componentes e funcionalidades de duplica de dados. De duplica, peço desculpa. A maioria das organizações e empresas, incluindo a formação, que é a nossa empresa fictícia no início desta UFCD, aliás, deste módulo, tem de lidar com o processamento e armazenamento de volume crescente de dados. Embora existam soluções que lhe permitam descarregar e arquivar dados para a nuvem, em muitos casos é necessário mantê-lo em centros de dados no local. Uma gestão eficiente do armazenamento desses dados requer ferramentas adequadas. Ao utilizar o Windows Server, tem a opção de utilizar para esse fim a deduplica de dados. O que é a eliminação de dados duplicados? A deduplicação de dados é um serviço de funções do Windows Server que identifica e remove duplicações dentro de dados sem comprometer a integridade dos dados. Isto alcança os objetivos de armazenar mais dados e usar menos espaço em disco físico. Para reduzir a utilização de disco, a deduplicação de dados verifica ficheiros, depois divide esses ficheiros em pedaços que retêm apenas uma cópia de cada pedaço. Após a desduplicação, os ficheiros deixam de ser armazenados como fluxo de dados independentes. Em vez disso, a deduplica de dados substitui os ficheiros por canhotos, que apontam para blocos de dados que armazenam numa loja comum de peças. O processo de acesso de dados duplicados é completamente transparente para utilizadores e apps. Em muitos casos, a duplicação de dados aumenta o desempenho geral do disco, porque vários ficheiros podem partilhar um pedaço em cache de memória. Desta forma, pode ser possível obter dados desses ficheiros através da realização de menos operações de leitura, o que compensa num pequeno impacto de desempenho ao ler os ficheiros desduplicados. A desduplicação de dados não tem impacto no desempenho das gravações disso, porque se aplica a dados que já se encontram no mesmo disco. Temos aqui uma pequena imagem que nos mostra realmente como é que funciona. O que são os componentes de duplica de dados? Temos o controlador de filtro, temos o serviço de desduplicação, a deduplicação e compressão, recolha do lixo. E depois veremos falar durante a videoconferência sobre eles mais afincadamente. O esfregar. Esse trabalho baseia-se em tais características de resiliência, como validação de dados e verificação de consistência de metadados para identificar e, sempre que possível, resolver automaticamente problemas de integridade de dados. A desotimização. Está aqui uma pequena elaboração de como é que funciona. Reverte a deduplicação de dados em ficheiros otimizados no volume. Depois podemos então implementar a deduplicação de dados. Como é que vamos fazer? Como se organiza? Nós iremos falar sobre instalar o serviço da função, como ativar a deduplicação de dados utilizando o Windows Admin Center, o Hyper-V. Temos agora também aqui como é que nós fazemos a optimização, a esfregação de dados, a libertação de memória e a anulação da optimização. Poderemos falar também sobre as operações de restauro para beneficiar a deduplicação de dados. Iremos falar também sobre uns benefícios da utilização de deduplicação de dados. Ficamos por aqui no ponto 1.1.3 se refere. Até já.